Vamos começar fazendo aqui uma pequena ilustração. Se eu soltar esse lenço aqui das minhas mãos, esse lenço, ele vai cair? Sim ou não? Não vai cair. Eu não acredito que vai cair. Você acredita que vai cair? Já diminuiu, sim. Vamos lá. Se eu soltar esse lenço aqui, ó, eu abro os dedos e solto, ele vai cair no chão mesmo, irmão? Tá, eu vou mudar a fala. E se eu não quiser que ele caia, e eu falo assim, ele tá para cair, e eu falo, não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair, ele vai cair? Vai ou não vai, gente? Vamos testar? Não, deixa eu perguntar de novo. Se eu soltar o dedo aqui, e mesmo que eu não queira que ele caia, ele vai cair, sim ou não? Gente, vocês estão diminuindo o volume, vocês estão confusos? Vai cair ou não vai? Por que que mesmo eu não querendo que caísse, ou pensando que ele não ia cair, ele caiu? Por quê? Porque aqui se opera uma lei chamada lei da gravidade. Querendo ou não querendo, a lei da gravidade, ela é real, é um fato. Por que eu estou mostrando para você isso? Porque existem outras leis semelhantes à lei da gravidade. Querendo ou não querendo, é o que é. Muitos chamam isso de princípios. Princípios podem ser considerados leis. Leis que são espirituais ou naturais. Você gostando ou não gostando, você querendo ou não querendo, é um fato, acontece. Por quê que eu estou mostrando isso e falando isso com os irmãos? Porque na mensagem de hoje, eu quero falar de princípios para vivermos uma multiplicação extraordinária. Quem quer viver uma multiplicação extraordinária, diga aleluia. Então cutuca o seu vizinho e fala para ele, faz o que é certo, porque vai acontecer. É só fazer o que é certo. Só isso. E a minha oração para Deus tem sido, Senhor, me ajuda a fazer o que é certo e a não te atrapalhar no processo da multiplicação extraordinária. Alguém pode dizer um aleluia sobre isso? Você quer ouvir essa palavra, irmão? Sim ou não? Sim. Gênesis, capítulo de número 17. Nós vamos ler apenas 2 versículos, 1 e 2. Gênesis 17, 1 e 2. Olha o que diz. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, quantos anos mesmo, irmão? Alguém aqui tem mais do que 99? Então sossega o facho que ainda dá tempo, tá bom? Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei. E te multiplicarei.
Mão no coração, fecha os olhos, vamos orar. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Somente o Senhor, tudo o Senhor. Que eu seja apenas um canal e um instrumento em tuas mãos. E que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, seja glorificado aqui nesse lugar. Nós oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita um embalo e diga glória a Deus. Irmãos, Gênesis 17 marca um divisor de águas na vida de Abrão, que depois vem se tornar Abraão. Aqui é um divisor de águas, porque depois de 25 anos de espera e de silêncio, Deus se manifesta não apenas para reafirmar a promessa para Abraão, mas para estabelecer para Abraão um novo padrão de vida. Você entende isso? O que Deus tem de promessa para mim, para você, para nós, passa por um novo padrão. No momento que Abraão chega aos 99 anos de idade, aonde não se haveria possibilidades humanas, naturais, dele gerar filhos, é numa hora como essa, onde parecia tudo ser o fim, que o Senhor se apresenta como El Shaddai. O Senhor se apresenta para Abraão e diz: eu sou Abraão, o El Shaddai. O que significa El Shaddai? El Shaddai significa Todo-Poderoso. Então pense comigo, Abraão aos 99 anos de idade, já sem expectativa da promessa se tornar realidade, de alguma coisa acontecer na sua vida. Ele não tinha mais esperança nenhuma. Deus aparece para Abraão e ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso e vou fazer com você algo, Abraão. Sabe o que? Vou te multiplicar de forma extraordinária. Você vai experimentar, Abraão, mesmo que não haja uma explicação clara para isso acontecer na sua vida, você vai experimentar uma multiplicação extraordinária. E antes de falar dessa multiplicação extraordinária, Deus fala para Abraão que ele precisava. Sabe o que você precisa? Que é o seu papel, Abraão. Fala para o seu vizinho: é o seu papel. O que eu preciso, que é o meu papel? Anda na minha presença e seja perfeito. Anda na minha presença e seja perfeito. Pastor, o que é esse anda na minha presença e ser perfeito? Bom, aqui começam os princípios. Os princípios que eu vou falar para você, ele está alinhado a esse pedido de Deus para Abraão: andar na sua presença e ser perfeito. A primeira coisa que nós precisamos fazer é botar na cabeça e no coração que nunca é tarde para recomeçar quando nós temos Deus. Nunca é tarde para recomeçar quando nós estamos com Deus. A idade e o tempo de espera não limita o poder de Deus. Você entende isso? Isso é um princípio. Eu não posso ser direcionado e conduzido pela demora
direcionado e conduzido porque ainda não aconteceu, e botar um sentimento no meu coração que agora é impossível de recomeçar novamente, é impossível de voltar ao que era, é impossível das promessas de Deus acontecerem. Quem disse para você isso? O princípio que Deus ensina para Abraão e traz como ensinamento para nós é que o tempo, ele não pode determinar quando Deus libera uma palavra. Não pode determinar. Se você sente que passou o tempo, não dá mais. Era lá para trás, já era. Eu não tenho mais idade para isso. Eu não tenho mais as mesmas oportunidades que eu tinha antes. Não, já era. Se foi alguma coisa que Deus prometeu para você, eu quero que você saiba disso. É possível você recomeçar a caminhada com o El Shaddai na frente. É possível você recomeçar a caminhada com o Todo-Poderoso segurando nas suas mãos e dizendo: chegou a hora da promessa se cumprir. Vamos avançar. Será que você pode bater em 2 ou 3 e dizer assim: é possível recomeçar? Diga: é possível recomeçar. Deus é especialista em reiniciar histórias. O que para você parecia ser o fim da linha, para Deus é apenas o começo de uma jornada extraordinária. É o começo de uma jornada extraordinária. Para Abraão, parecia o fim. Quantas vezes para mim eu passei por situações em que falei: Senhor, agora não dá, agora não tem mais jeito. Basta um dia, irmão, um dia. Sabe o que é isso? A gente vai dormir e quando a gente acorda, o cenário está todo diferente, tudo diferente, tudo. Por quê? Porque o El Shaddai é quem está conduzindo a nossa vida, é o El Shaddai quem está no controle, é o El Shaddai que segura as nossas mãos, é o Todo-Poderoso, Ele está aqui, aleluia. Isso se mostra, mais uma vez, na história que contamos no domingo passado, dos discípulos que estavam na beira do mar, já desistidos de pescar, frustrados, decepcionados. Então Jesus aparece. E Jesus aparece naquele momento para quê? Para mudar a história. Então Pedro fala: não tem mais tempo, Senhor, porque nós já pescamos a noite toda e não conseguimos pegar nada. O tempo de pescar já era, não dá mais. Então Jesus fala: volta com o barco para o mar, porque o Senhor do tempo está aqui. Então é hora de vocês prepararem a rede, voltar para o mar, porque virá uma multiplicação extraordinária. Ei, o El Shaddai está aqui. Então nada de desistir do seu chamado, nada de entregar as redes, nada de querer abandonar porque você se decepcionou. Volta para o barco, porque o El Shaddai está no controle da sua vida, e é só você fazer o que é para você fazer, e você vai experimentar o que Ele prometeu que Ele iria te dar.
Princípios. Princípios. Segundo o ensinamento desse texto, precisamos reconhecer que o nosso Deus é esse Todo-Poderoso. Reconhecer que todo o poder está nas suas mãos, irmãos. Reconhecer a sua soberania. Reconhecer o seu controle, porque Deus se apresenta para Abraão dessa forma, para que Abraão pudesse reconhecer: eu sou o Todo-Poderoso, Abraão. Você reconhece o poder de Deus mesmo? Porque se a gente não reconhece o poder de Deus, nós somos vencidos pelo pensamento negativo que não adianta, que não vai ter solução. Já fiz o cálculo já, pastor. Sou bom de matemática. Eu já sei já fiz. Isso aqui não vai dar não. Pois é, não vai dar no natural. Você se esqueceu que o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é no natural não vai dar mesmo não, esquece, já era. Agora, se você reconhecer que Deus, Ele é todo poderoso, você precisa descansar mais em Deus. Reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o poder de Deus, é eu descansar sabendo que mesmo que nos meus olhos tudo parece que não vai dar, Ele está no controle da minha vida. Eu não sei você, mas eu quero dizer, eu tomei uma decisão. Não importa o que acontecer, Deus está no controle da minha vida. Reconhecer que é Deus que está no controle da nossa vida, que Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, como apareceu para Abrão. É como uma criança que ela vai no meio de uma estrada tentar atravessar a rua e ela vê carro passando para um lado para o outro, e os carros passam correndo, e a criança precisa atravessar, e ela olhando aquilo tudo, ela fala: eu não vou atravessar, eu não vou sair daqui, não saio de jeito nenhum. Mas aí o pai chega, e o pai chega: filho, dá a mão aqui para o pai, dá a mão que a gente vai atravessar junto. Qualquer criança, na hora que o pai estende a mão e fala: segura na minha mão que a gente vai atravessar junto, ela perde o medo, confia e atravessa a rua com o pai. Ter a consciência que Ele é o El Shaddai, ter a consciência que Ele é o Todo-Poderoso, é eu dar as mãos para Ele e dizer: eu confio, pode me conduzir, porque eu confio que você vai me levar do outro lado. El Shaddai é Deus dizendo: o que falta em nós está sobrando nele. Por quê? Ele é o Todo-Poderoso. Princípio, gente. Lembra? Funciona. Daniel na cova dos leões. Funciona. Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. Funciona. Moisés passando a pé enxuto no mar vermelho que se divide no meio. Funciona. Eu aprendo aqui um outro princípio poderoso que Deus registra na vida de Abraão. Que princípio é esse, pastor?
paciência. Diga aleluia. Por favor, fala para alguém assim: a sua paciência nunca será em vão. Aleluia. Mas escute só, é preciso ser paciência mesmo. Porque tem gente que está aqui, que começou com paciência e fala bem assim: minha paciência já esgotou. Então você teve paciência? Diga ai, ai, ai. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Isso se não houver desfalecido ou desanimado. O problema é que muitos não vivem o que Deus prometeu, é que quando você está quase para viver a promessa, quando você está quase para receber o que Deus tem separado para colocar nas suas mãos, você desanima e você volta lá para o final da fila de novo. Não nos cansemos de fazer o bem. Pastor, eu só faço e só tomo burdoada, e eu lá na minha casa, só eu que luto, e o meu cônjuge nada, e só eu que faço, e aí ninguém me reconhece, e só eu estou cansado. É por isso que você nunca alcança a promessa. Não nos cansemos de fazer o bem. Quando você se sentir cansado, renove suas forças em Deus. Vai para Deus e fala: Senhor, renova as minhas forças. Senhor, renova as minhas forças. Acho que eu vou confessar aqui um negócio para os irmãos. Posso confessar? Vocês juram que vão guardar, não vão falar para ninguém? Eu estou sentindo de vontade de falar isso. Posso? Irmão, eu nunca pensei em desistir do chamado, em abandonar a fé e parar de ser pastor, mesmo com muitas, nunca. Mas projetos específicos, eu já pensei assim: eu vou largar esse negócio. Projetos. E algumas 2 semanas atrás eu falei assim: Senhor, não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais, eu vou parar com isso. Eu falei, logo que eu falei, então vem aquela voz do Espírito Santo falando: não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher. Senhor, mas eu não estou aguentando mais. E aí eu precisei de fazer, sabe o quê? Que é o que eu estou fazendo nesses dias todos. Já comecei fazendo isso com vocês nesse culto, só pedindo perdão a Deus por eu ter pensado uma loucura dessa. Alguém pode dizer ai, ai, ai? Você já pediu perdão a Deus por ter pensado algumas coisas que não eram para você pensar? Fala ai, ai, ai. Então a gente não pode parar de fazer aquilo que foi Deus quem nos chamou para fazer, por mais que esteja difícil. Ter paciência, irmão, nos protege de fazer besteira que vai prejudicar a nossa vida no futuro. Ali na frente, a falta de paciência, além de não trazer o que é promessa de Deus para você, ela acaba fazendo você entrar em encrenca que não era para entrar. Alguém pode dizer um ai, ai, ai aqui? Porque Abraão, pela falta de paciência, Deus prometeu que ele seria pai de uma multidão, teria muitos filhos, e aí ele, pela falta de paciência, ele quer resolver a situação com a força do seu braço. E para resolver a situação com a força do seu braço, ele acaba deitando com a concubina chamada Agar, e ele tem um filho que não é o filho da promessa. O nome desse filho era Ismael. E esse filho, ele não era da promessa, ele era o filho da força do braço.
Você sabe o que a falta de paciência faz a gente fazer? Faz a gente querer resolver problema com a força do nosso braço. Ismael trouxe muitas encrencas para Abraão, e essas encrencas, elas acompanham a humanidade até os dias de hoje. Porque falta de paciência. Então, qual é a decisão sábia que nós temos que tomar? Eu estou orando a Deus, Deus me ajuda nisso. Eu não quero fazer nada na força do meu braço. Eu não quero gerar, eu sei que é um ano de multiplicação extraordinária, mas não quero fazer na força do meu braço, porque eu não quero Ismael, eu quero Isaque. Eu quero o que nasce da promessa, é o que nasce do milagre, é o que natural não dá para explicar, é o que os olhos humanos dizem. Como é que eles conseguiram isso? Eu quero para a minha vida, para a sua vida e para essa igreja o Isaque, é o Isaque, aleluia, é o Isaque. Quantos querem o Isaque? Dê aqui um brado de júbilo e exaltação ao Senhor. Só tem um detalhe: para vir o Isaque, fala para o seu vizinho, tem que ter paciência. Na força do braço a gente resolve. O problema é as encrencas que vem depois. Hebreus 6,15, olha o que diz, Hebreus 6,15. E assim, depois de esperar com cutuca o vizinho e pergunta para ele: como é que está a sua paciência nos últimos dias, vaso? Pergunta é. Ter paciência, deixa eu falar aqui na boa, na boa aqui, vamos falar aqui. Escuta só bem aqui. Ter paciência é eu parar de ficar manipulando o processo, que deveria de ser um milagre que Deus faz acontecer, e não a minha manipulação. A minha manipulação é força do braço, e a força do braço gera Isaque, e Isaque gera Ismael, e Ismael é problema no futuro. O que você quer? Problema no futuro? Para de manipular as situações. A Sara, para querer ajudar o Abraão, foi manipular. Não, chama ali a serva H, deita com ela, a gente resolve aí o problema, está tudo certo. Para de querer manipular e confia mais em Deus. Hebreus 10, 35 e 36 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de, para que, havendo feito a vontade de Deus, você sabe qual é o problema da nossa falta de paciência? Sabe qual é o problema? É que quando nós estamos com a falta de paciência nos governando e nos dominando, nós paramos de fazer a vontade de Deus e começamos a fazer a nossa própria vontade. É isso que é a falta de paciência. E quando isso acontece, nós quebramos um princípio, nós quebramos uma lei, e a promessa não se cumpre na nossa vida. Olha o outro princípio que eu aprendo aqui nesse texto. Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença. Princípio. Quer viver sobrenatural de Deus? Vamos então viver na presença de Deus. Porque Deus falou de promessa só antes que falou para Abraão andar na sua presença.
A promessa veio depois, em que Deus falou que Abraão tinha que andar na sua presença. Por quê, meus irmãos? Porque antes de Deus mudar o futuro de Abraão, Deus quer mudar a vida de Abraão. Preste atenção aqui. Fazer um milagre que você está pedindo, dá para você o que você está necessitando, para Deus não tem problema nenhum, zero. Não falta nenhum tipo de poder e de provisão no céu para Ele resolver, zero, nada. Pastor, então por que Ele não faz? É porque antes Ele quer ver uma mudança acontecer aqui dentro. Aqui dentro. Por isso disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus não é um convite para um culto, irmão. Andar na presença de Deus não é você vir no culto de domingo toda semana, ir na célula uma vez na semana. Andar na presença de Deus é um estilo de vida. É isso. Isso é andar na presença de Deus. Deus está falando para nós: anda na minha presença. A presença de Deus não é um lugar onde nós temos que visitar. Vou visitar a presença de Deus. A presença de Deus é um lugar onde nós vivemos constantemente, na presença. Viver na presença de Deus significa tomar decisões sabendo que as decisões que eu estou tomando, Deus está do meu lado vendo. Andar na presença de Deus significa saber que o que eu estou falando por aí, Deus está do meu lado e Ele está vendo, e Ele está ouvindo. Andar na presença de Deus é saber que as coisas que eu faço por aí e que acho que não tem câmera para me filmar, que acho que ninguém está naquele local e não vai descobrir, andar na presença de Deus é eu saber, não importa se não tem câmera e se não tem ninguém, Deus está comigo e está vendo. Isso é andar na presença. Isso é andar na presença. Então Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Bom, o que você anda fazendo por aí que ninguém está olhando e que ninguém está vendo? Isso que você está fazendo, que ninguém está vendo e que ninguém está olhando, você acha que Deus está do seu lado participando disso? Deus está do seu lado, aplaudindo o que você está fazendo? Anda na minha presença e ser perfeito. Pastor, eu não tenho como ser perfeito, é verdade. Nenhum de nós tem como ser perfeito. Mas essa palavra, ser perfeito, eu fui pesquisar ela para ver o verdadeiro significado no original da palavra, que é tamim. O original dessa palavra, ser perfeito, é tamim, e significa ser íntegro, maduro e irrepreensível. Quando Deus fala para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito, é: Abraão, seja íntegro. Abraão, seja maduro, irrepreensível. Aonde você andar, por onde você for, as pessoas precisam enxergar em você integridade, caráter, firmeza. Seja íntegro, Abraão. Vamos pensar na boa. Uma pessoa que ela é séria mesmo, íntegra de caráter, quem não vai querer fazer negócio com uma pessoa dessa? Quem não vai abrir porta e dar oportunidade grandiosa para uma pessoa dessa?
Por isso é um princípio. É um princípio, irmão. E nós precisamos, cada vez mais que esse mundo está sujo, as coisas estão entrando no meio do povo de Deus, corrompendo. Deus espera de nós que nós sejamos íntegros. Isso é o que vai gerar uma multiplicação extraordinária. Não é sobre não cometer erros. Você ser perfeito não é sobre você não cometer erros. É sobre você manter um coração sincero, que reconhece quando você falha e conserta a falha que você cometeu. Ó Deus, ser perfeito, seja excelente com aquilo que tem sido confiado nas suas mãos. Ser perfeito, seja o máximo que você pode ser com aquilo que Deus colocou na sua mão para você cuidar. Exemplo, família. Eu preciso me esforçar para fazer o melhor para cuidar da minha família, o melhor para ser um bom marido, o melhor para ser um bom pai. Lá no seu trabalho, se esforce para ser o melhor naquela empresa. Faça o melhor. E lembre-se, quantas vezes já falei aqui, você não está trabalhando lá para um empresário ou para um chefe. Tudo que você está fazendo para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, seja excelente naquilo, faz o melhor. Vamos ser excelentes, fazer o melhor na obra de Deus. Se eu lidero em alguma área, sirvo em alguma área, sou um líder de célula, eu não quero fazer minha boca, eu vou fazer com excelência. Experimenta colocar isso em prática, ali fielmente, sem desistir, sem abandonar, mesmo que se levantem ventos contrários, mesmo que se levantem pessoas para falar contra você, mesmo que pessoas não reconheçam o que você está fazendo. Vai lá, fielmente, e eu garanto para você como é que o seu 2026, ele não irá terminar de uma maneira extraordinária, porque isso é um princípio, é uma lei espiritual. Sexto ensinamento que podemos tirar como princípio para nós: valorize e honre a sua aliança com Deus, porque Deus falou para Abraão, lá volta no Gênesis 17, ele disse: assim confirmarei a minha aliança. Ele está dizendo, eu fiz uma proposta de aliança para você, eu te chamei para viver algo extraordinário, e se você fizer o que precisa ser feito, eu vou confirmar a minha aliança. Assim confirmarei a minha aliança entre mim e entre ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Valorizar e honrar a aliança com Deus. O que é isso, pastor? Valorizar e honrar a aliança com Deus. É o que a gente deveria de fazer nos nossos casamentos. Os casamentos não iriam acabar em divórcio se nós valorizássemos e honrássemos a aliança que um dia nós fizemos diante de Deus e diante dos homens. Valorizar e honrar a aliança com Deus é permanecer mesmo quando as coisas não estão do jeito que eu gostaria que tivesse. Porque, irmão, da mesma forma como acontece num casamento, a pessoa, não está lá, está me enchendo o saco, apurrinhando, essa mulher me apurrinha, esse cara é um saco, eu não quero mais. Da mesma maneira como você quebra a aliança do seu casamento porque as coisas não funcionam do jeito que você quer,
você quebra aliança com o seu Deus, porque Ele não dá para você o que você quer na hora que você quer. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Valorizar e honrar a aliança com Deus é permanecer mesmo quando as coisas não estão do jeito que eu gostaria. É eu permanecer mesmo que eu não estou entendendo as coisas. É eu obedecer, continuar sendo obediente, mesmo que essa obediência está me custando alguma coisa. Dói, pastor. Isso é valorizar e honrar uma aliança. É por isso que é diferente. Aliança é uma coisa, contrato é outra. Contrato não funcionou do jeito que você quer, cancela o contrato, rescinde, quebra. Aliança não. Aliança é aliança. É aliança. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Aliança não é sentimento, irmão. Porque vai ter muitas vezes que você não vai sentir. O troço está tão tenso na sua casa, está tão tenso na sua família, que você deveria de sentir amor, mas o que você vai sentir vai ser vontade de esganar alguém. Alguém está aqui comigo? Diga aleluia. Mas eu não vou fazer porque eu tenho uma aliança. Não é um sentimento, é uma decisão. Vai ter dia que você não vai sentir vontade nenhuma de vir para a igreja. Você não vai sentir vontade nenhuma de exercer o seu chamado liderando onde Deus te chamou. Só que você tem uma aliança. E a aliança não é um sentimento, a aliança é uma decisão. Eu decidi dizer para Deus sim. Eu decidi aceitar o chamado. Então, sentindo ou não sentindo, querendo ou não querendo, eu vou honrar a minha aliança com meu Deus. Eu vou honrar a minha aliança com meu Deus. Pode aplaudir a Ele. Pode aplaudir. Eu vou honrar. Deus não confirmou para Abraão que ele iria multiplicar extraordinariamente sem antes fazer Abraão entender sobre a aliança. Porque Abraão, ele é conhecido no mundo inteiro como o pai da fé. Por causa do nível de obediência de Abraão. A aliança verdadeira, escute isso. A aliança verdadeira muitas vezes é provada quando nós temos que obedecer. E quando nós temos que obedecer a algo que eu não imaginava que tinha que ser daquela forma, eu pensava contrário. A prova disso, vamos ver multiplicações extraordinárias, o princípio da obediência aqui envolvido. Os discípulos experientes de pesca, conhecedores do mar de Tiberíades, eles pescam a noite toda e eles não pegam nada, eles estavam cansados, frustrados, desanimados, possivelmente com fome, com sono, e Jesus passa e fala: volta para o mar. Entra no barco e volta para o mar. E não vai naquele rasinho que você estava não. Você vai voltar para o mar e você vai para um lugar mais fundo ainda. Diga para o seu vizinho: tem que obedecer. Então eles obedecem. Eles queriam obedecer, irmão? Acredito que não. Eles vencem a carne deles. Eles vencem a fraqueza, o desânimo, a frustração. Fala: respira fundo e vamos obedecer. Não, eu quero que você fale para alguém que está do seu lado. Fala: respira fundo e bora obedecer. Bora obedecer. Por quê, pastor?
Porque tem gente aqui que está insistindo em querer estacionar o seu barquinho na areia e entregar e desistir do que Deus te chamou para fazer. Você está persistindo com essa história. Deus trouxe você aqui essa manhã para dizer para você: respira fundo, volta para o barco e vai mais fundo do que você foi da outra vez. A sua obediência é que vai atrair o milagre da multiplicação extraordinária. Volta para o barco e vai mais fundo, porque você vai ver como vai terminar esse ano na sua vida. João 6, um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era o lanche dele. Todo mundo morrendo de fome. Então, Jesus pergunta: alguém tem alguma coisa para a gente poder alimentar essa multidão? E aí o André, um discípulo de Jesus, vê o menino com... Tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E o André fala: Jesus está pedindo, você dá, dou. Jesus pega, orienta todos a sentarem organizadinhos para dividir 5 pães e 2 peixinhos. Diga ai, ai, ai. Você ia sentar para ficar calminho, irmão? Ia. Duvido que ia. A gente faz uma comunhão na cela, separa o lanche lá. Quando o irmão, em nome de Jesus, Senhor, abençoamos esse lanche a mim. Você vai igual 5 pães e 2 peixinhos. Você ia sair batido para ser o primeiro da fila. Mas se a gente quer ver o milagre, o que é preciso? Vencer a carne. Diga para o seu vizinho: vencer a carne e obedecer. Diga aleluia. Princípio. Uma mulher, ela está precisando de um milagre porque ela estava endividada. Alguém está precisando de um milagre porque está endividado? Diga ai, ai, ai. Então o profeta, ele chega para aquela mulher e fala: o que você tem em casa? Aí ela fala: um pouquinho só de azeite. Então pega esse pouquinho de azeite, você vai na casa dos seus vizinhos, pedir vasilhas emprestadas, botar essas vasilhas emprestadas, e você vai derramar um pouquinho em uma, e de uma vai para outra, e de outra vai para outra. A mulher deve ter ficado doida. Como é que esse profeta manda eu fazer uma coisa dessa assim? Pois é, ela pode ter ficado doida aqui por dentro, mas ela botou uma coisa firme na sua mente que foi tomando o seu coração. Mesmo que isso pareça doido, eu vou obedecer. Então ela obedece. E o que acontece com aquelas botijas de azeite? Multiplicação extraordinária. Por que houve a multiplicação extraordinária? Porque houve uma obediência extraordinária. E por último, para a gente terminar, que bom que vocês estão sentindo falta disso. Sabe qual é o princípio? Para nós vivermos uma multiplicação como a de Abraão, ele viveu. Quantos querem isso? Diga aleluia. É o da mudança de vida. Irmão, é impossível uma pessoa decidir mudar de vida depois de uma palavra e de um direcionamento de Deus, seguindo tudo à risca. É impossível, depois do tempo da maturação, ela não viver coisas extraordinárias. Impossível. Então aqui nesse momento, onde Deus está conversando e dando todos esses ensinamentos para Abrão, ele aqui era Abrão, que significa pai exaltado. Depois dele colocar isso aqui em ordem e seguir direitinho cada orientação de Deus, Deus muda o nome dele de Abrão e começa a chamar ele de
Abraão, que significa pai de multidões. Pai de multidões. Deus muda o nome de Abrão para Abraão? Não só o nome. Deus vê Abraão decidir mudar a sua identidade interior, quem ele era. Mudança de vida. Queremos experimentar uma multiplicação extraordinária esse ano, irmão. Então aqui, sem mais, sem blá blá blá, é mudança de vida. Ou a gente muda a nossa vida e decide ser servo de Deus de verdade e andar com Deus de verdade, ou nós estamos brincando num clube evangélico. Qual é a nossa decisão? Qual é a nossa decisão, irmão? Eu quero andar com Deus e viver na sua presença. Então tem que ter mudança de vida. Mudança. É ser radical com algumas coisas, falar assim, chega, isso aqui nunca mais. Isso não é coisa de um homem de Deus fazer. Chega, isso aqui não é coisa de uma mulher de Deus fazer, chega. Acabou. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quantos querem viver uma novidade de vida? Dê um aplauso de honra ao Senhor. Pastor, mas eu errei. Eu fiz uma escolha errada. Eu fiz uma decisão errada. Abraão também fez. Preste atenção. Abraão também fez. Ele gerou um Ismael, que foi na força do seu braço, porque ele não teve paciência. Mas mesmo ele fazendo uma coisa errada, o Senhor não deixou de abençoá-lo e cumprir sua promessa. Só tem uma coisa, e eu quero que você aprenda isso. Deus abençoou e cumpriu a promessa de Abraão, sim ou não? Mas ele precisou de lidar com a escolha errada que ele fez, porque aquilo não tinha mais como resolver. Deus não vai te julgar e te punir por uma coisa errada, muito pelo contrário. Ele quer recomeçar a sua história e cumprir promessas de coisas grandiosas que Ele fez para você lá atrás. Ele tá com a mão estendida para fazer isso. Só que alguns erros que você tomou de escolhas erradas, não dá para mudar mais. Então Ele vai te dar graça para você conseguir lidar com isso todos os dias, mas você não vai deixar de viver o cumprimento da promessa. Por favor, fique de pé.